Juliana e Marco, vocês trabalharam, né, como co-diretores no Trabalhar Cansa, e desde então vocês tiveram esses projetos em que um atuou meio como o profissional secundário do filme do outro, e agora vocês têm esse reencontro em As Boas Maneiras. Aqui fica mais evidente o talento particular que cada um traz e que formam essa unidade atrás das câmeras. O que você diria, Juliana, que é essencial em relação ao talento do Marco e vice-versa, que funciona junto? Não, eu acho difícil falar dessa maneira, porque, sei lá, não é que nem se a gente fosse o Capitão América e aí um tivesse o poder do fogo, o outro tem o poder da água. Não é tão lógico assim. O que acontece é que, por a gente estar numa parceria e por serem seres humanos diferentes, com sensibilidades diferentes, logicamente o resultado disso vai ser diferente do que se a gente tivesse feito o filme em direção solo, né? Porque é muito difícil, sei lá, apontar isso, porque a gente tem muitas coisas em comum também, né? Nós dois temos um interesse, nós dois gostamos muito de horror e gostamos de musical, nós dois já fizemos filmes separados que tem uma presença forte de música. Eu fiz a Sinfonia da Necrópole, que é musical, o Marco fez o Quando Eu Era Vivo, que também tem uma presença forte da música, e o Aerocelo, não tem mais. Não Mas então é difícil apontar, acho que o que a gente tem a dizer é isso, né? Que como a gente tem afinidades e também por a gente às vezes discordar, isso acaba levando a gente para lugares diferentes, que a gente não iria sozinho. E ao mesmo tempo também é uma relação de colaboração que nos fortalece para nos arriscarmos a fazer coisas diferentes. Sim, é isso. Tem uma coisa, quando a gente discorda, o que acontece, porque é natural, a gente encontra um caminho que não é, tá, tudo bem, então eu vou aceitar o seu caminho, não é assim. A gente tenta entender e escutar o outro, e é o exercício de escuta também, para encontrar um caminho que represente nós dois ao mesmo tempo, e também a gente estimula muito um ao outro, né? Tipo, empurra um ao outro um pouco em direções, como a Juliana disse, arriscadas. Eu acho muito curioso como a nossa cultura, né, tem todo esse folclore que não é assim tão explorado, e aqui vocês versam com a figura do lobisomem, mas soube também que vocês se ampararam muito por referências do que foi produzido pela Disney em relação de musicais e contos, enfim, né, sobrenaturais e infantis. Foi uma ideia que foi fomentada há muito tempo por vocês. Como vocês trabalharam isso, folclore e essas referências de contos infanto-juvenis? Um dos aspectos do filme, que é o fato de que o filme é uma fantasia e que é um filme sobre um lobisomem e que é um filme que usa elementos também do filme de horror, são coisas que são reconhecíveis por qualquer público ao redor do mundo. Agora, para nós é importante que o filme, isso é uma coisa que aparece também em vários outros trabalhos nossos, que o filme reflita a circunstância dele, né? Então, a cidade de São Paulo aparece no filme, é uma versão fantástica de São Paulo, uma versão alterada e imaginada, um pouco mágica da cidade que a gente conhece bem, mas ainda assim é São Paulo. Para a gente era muito importante que isso fosse reconhecível no filme. E o próprio lobisomem é uma criatura que atrai a gente, em parte porque é uma criatura popular, inclusive no cinema, tem centenas de filmes de lobisomem, mas é uma criatura que tem uma presença forte no folclore brasileiro, especialmente no campo. Então tem muitos elementos no filme que conectam ele, que fazem a raiz dele estar aqui nesse terreno que é o nosso. E isso pra gente era super importante, era uma das coisas que excitava a gente na pesquisa do filme. Ler, investigar o que era específico do lobisomem brasileiro, como encontrar formas de retratar São Paulo de uma maneira que ela não tenha sido retratada antes. Tudo isso eram elementos que excitaram muito a gente nesse projeto.
E as Boas Maneiras foi um trabalho mais complexo de vocês em relação à técnica, porque aqui existe muito esse trabalho de efeitos visuais, existe um flashback que é ensinado a partir de ilustrações. A própria São Paulo, né, como você aponta, tem essa atmosfera, digamos, até gótica, né, ela é totalmente recolorida. Foi um trabalho longo, foi muito complicado trabalhar com esses aparatos durante as filmagens e foi uma pós-produção muito longa para essas intervenções visuais. Para a gente foi um projeto desafiador por a gente estar criando um universo fantástico em que a gente recorre a efeitos tanto mecânicos quanto digitais. Ele teve um projeto, um desenvolvimento mais cuidadoso, porque a partir do momento que você está criando um universo, tudo que está dentro desse universo é pensado, né? Ele tem um motivo. E aí isso vai desde a paleta de cor que a gente usa, que aí também vai buscar referências no universo da Disney, no universo de Conto de Fada, também na arquitetura gótica, em vários outros elementos. Quanto no modo como se filma, no uso da música. E no caso dos efeitos também exigiu muito planejamento, por serem efeitos muito complexos. A gente trabalhou em coprodução com a França e as empresas de efeito mecânico e digital são empresas francesas e que estavam com a gente desde o desenvolvimento do roteiro, pensando nessas sequências. E foi muito interessante, a gente aprendeu muito, né, sobre a manufatura dos efeitos, né, e como fazer, o que é possível, o que não, o que traz mais verdade para esses efeitos e tendo que achar um equilíbrio entre maquiagem e computação gráfica. E aí isso também forçou a gente a pensar desde um estágio muito primordial em como essas sequências seriam filmadas, porque isso era necessário tanto para ver se era viável fazer sequências, quanto para poder chegar num orçamento que coubesse dentro do filme, né? E aí foi um trabalho de refinamento e que também ajudou a gente a descobrir qual que era, por que a gente estava fazendo qual sequência, qual que era a emoção que era importante para a sequência, como era importante apresentar e estabelecer esse personagem do Joel. E foi muito legal isso, né? E a gente pensou desde os mínimos detalhes de como era o conceito. A gente trabalhou com um artista, o Mathieu Vavril, que fez o desenho das criaturas, até questões de textura, questões de interação com os atores, né? Tudo foi pensado, mas foi muito importante também as empresas francesas, a Micros e a Atelier 69, porque eles estavam sempre muito preocupados com a história do filme, né? Com a emoção do filme, disso ser verdadeiro, né? E aqui vocês estão lidando, né, com esse conteúdo todo folclórico, mas também estão debatendo temas em relação a hierarquias e são hierarquias que se dão a partir de estado social, às vezes racial também. E eu me pergunto como tem sido recepcionado o filme nessa indiferença que vocês estão fazendo, que é muito possível também por conta dessa coprodução com a França. Vocês tiveram, né, a exibição em Locarno e desde então tem sido exibido em outros países. Como vocês têm avaliado a recepção do filme dentro desses aspectos? A gente está muito feliz com a recepção, porque o filme, felizmente, circulou muito bem em festivais, foi vendido para muitos territórios, mais de 20 territórios, para ser lançado comercialmente. E em todos os países em que a gente vai, a recepção é calorosa. O que não quer dizer que todo mundo ama o filme, é óbvio que sempre tem questionamentos e coisas, mas no caso do Boas Maneiras é um filme que em geral é recebido de uma maneira muito emotiva. E isso deixa a gente muito feliz porque a gente não fazia ideia de como ia ser essa recepção quando a gente terminou o filme. A gente tinha uma insegurança sobre se o filme era muito extremo nas apostas estéticas e narrativas dele para algumas plateias. Mas é sempre bom ver que o público em geral é inteligente e reage à provocação.
Então é isso, é muito bom ver que os temas do filme são reconhecidos por diferentes plateias. É claro que as plateias também reagem de formas diferentes, a depender do lugar em que você está, né? Quando a gente apresentou o filme em Salvador, a conversa sobre as questões raciais do filme foram muito mais intensas, porque é uma plateia muito mais conectada do que talvez a plateia da Coreia do Sul. Mas em geral é sempre muito estimulante a conversa que o filme gera. E para finalizar, me falem sobre também um aspecto maternal do filme, porque eu tenho percebido muito em todas as cinematografias, né, nos filmes de gênero, essa questão de associar, de atrelar a maternidade a esse contexto de horror. Eu até fiz também essa pergunta para a Isabela e ela reconhece que o filme precisa como uma pessoa está disposta a zelar pelo seu instinto materno mesmo não ter uma relação de sangue com esse filme. Vocês avaliam qual foi o que é o interesse em ambientar, né, esse tema dentro desse contexto obscuro de horror? Eu acho que a maternidade é uma questão muito complexa, né? A psicanálise está aí para falar sobre isso, né? E é uma questão, sei lá, que para a mulher é muito complexo. Eu não sou mãe, mas eu acompanhei de perto as minhas irmãs que têm filhos. Eu também fui muito próximo da criação de uma das minhas sobrinhas. Então é um sentimento muito complexo de um amor intenso e incondicional, mas ao mesmo tempo tem as dificuldades, tanto os conflitos que você tem quando você está educando uma criança, quanto também a responsabilidade, o cansaço nessa criação, ainda mais numa sociedade que ainda coloca muito peso da criação para a mulher, para a mãe. É muito interessante, né? Uma figura que eu acho que o modo como as mães são tratadas também reflete como uma sociedade né? Então, acho que politicamente é uma personagem muito interessante, é uma questão muito interessante, e do ponto de vista também do inconsciente também é muito forte pra gente, porque a gente tem o mesmo sangue, né? É uma questão biológica também, a relação E também, se você pensar do ponto de vista de uma gravidez, é algo que pode ser perturbador, né? Porque é um outro ser que se alimenta, que cresce dentro de você e que gera uma série de sentimentos contraditórios e inquietações e mistério, né? Então acho que por isso que tem tanta produção de horror ligado para isso, né? Porque a própria ideia de criatura, ela tem uma criadora, né? Tem alguém que gera essa criatura. E ao mesmo tempo é isso, eu acho que permite você trabalhar o horror de uma maneira afetiva, né? Que só uma mãe que gera um monstro pode ter com essa criatura. Muito obrigado. Obrigado.